Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste sábado, dia 15 de novembro de 2025, o bicho tá pegando na política brasileira. E eu vou comentar com os senhores e com as senhoras vários assuntos importantes. O Eduardo Bolsonaro, como vocês sabem, tornou-se réu no Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo da trama golpista. Mas o Eduardo está utilizando a estratégia de não apresentar defesa, reforçar a narrativa de que o processo é político, entendam muito bem, político, e insuflar os seus seguidores nas redes sociais, como também repassar uma impressão errada para o planeta em relação à democracia do país. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Observem o tanto de mentira que foi contada neste vídeo do Eduardo. Primeiro que ele já estava sabendo de tudo. O ministro Alexandre de Moraes cumpriu o rito normal. Como ele está nos Estados Unidos da América, o ministro Moraes nomeou a Defensoria Pública para defender o Eduardo. Então, mesmo não estando em território nacional, ele terá defesa sim. Reparem vocês que ele fala que, ao mesmo tempo, tenta se defender, dizendo que não coagiu, mas se entrega no vídeo. Porque ele queria uma anistia para o pai dele antes do julgamento. Ora, como é que nós vamos anistiar alguém que sequer havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal? O Trump deixou claro que estava boicotando o Brasil por conta do julgamento contra o Jair Bolsonaro, da mesma maneira que está fazendo em Israel. O Benjamin Netanyahu acusado de corrupção e o Trump afirmando: eu quero que o senhor Netanyahu seja perdoado pelos crimes que cometeu, porque senão providências tomarei. Ele faz isso com todo mundo. Me refiro ao presidente dos Estados Unidos, que reduziu 10% das tarifas aqui no Brasil e em mais 3 países, mas eu vou me debruçar já já. Olha só, Lei Magnitsky, que foi imposta ao ministro Moraes, ela foi imposta por quê? Porque o Eduardo, de forma mentirosa, afirmou que Moraes estaria, ou estava, ele afirmou categoricamente, violando direitos humanos, quando na realidade todos nós sabemos que não é verdade. Cancelamento de vistos contra ministros do Supremo e contra ministros do governo Lula. A tentativa de quebrar as empresas nacionais com o tarifaço que virou um tarifeco, porque foram isentos 750 setores. Eu estou aqui fazendo apenas uma retrospectiva da realidade. Ele, em determinado momento, gravou um vídeo afirmando que, olha, do Brasil aí, só fala na Casa Branca quem eu, Eduardo, permiti. Eu e o Paulo Figueiredo e eu, somos nós que diremos se as autoridades norte-americanas irão conversar com as autoridades brasileiras. Isso aconteceu ou não? O senhor Eduardo Bolsonaro quer mudar a história? Todas essas sanções só aconteceram porque o senhor realizou um trabalho sujo nos Estados Unidos. E os atos na Paulista, ameaçando o magistrado, ameaçando os demais ministros, ameaçando o procurador-geral da República. Imagine uma cidade interiorana onde o juiz é coagido pelo réu ou por amigos do réu, amigos poderosos. Isso é permitido? Não é permitido. Há aqui uma estratégia, acima de tudo, política de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, de criar a ideia de uma perseguição. É o que ele fala quando está fora do Brasil. Mais uma vez, para quê? Para tentar criar ações, especialmente do governo Donald Trump, contra o Brasil, se dizendo perseguido. Eduardo Bolsonaro cometeu crime a céu aberto, E não foi exatamente por falta de aviso ou de advertência, Inclusive da própria imprensa, porque o deputado ele não foi 1, 2, 3, 4 vezes, Ele foi inúmeras vezes às próprias redes sociais dizendo: só haverá
recuo quando essa perseguição contra o meu pai acabar. Só o Trump escreve o nome do Jair Bolsonaro e atribui a ele a primeira leva de sanções, não contra os ministros do Supremo, mas contra diversos setores da economia do Brasil. O tarifaço vem com o nome de Jair Bolsonaro por escrito, né? A coisa começa a ficar ruim por isso. Acho que enquanto Eduardo Bolsonaro articulava achando que atingiria, abro muitas aspas, só a mais alta corte do Brasil, ele entendia que estava tranquilo, mas é que o presidente dos Estados Unidos surpreende e começa sancionando o país, a sociedade e o setor produtivo, que em grossa maioria, inclusive, apoiava a reeleição de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, o espaço argumentativo do Eduardo Bolsonaro é esse, é um espaço onde você faz uma série de afirmações que não param de pé à luz do direito que ele responde, nacional, por conta da ação, de certa forma, impensada, né, que acabou levando ao tarifaço, rendeu à direita e à centro-direita o maior racha que eles enfrentam até hoje, inclusive. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, como vocês ouviram aí, ela é tão cristalina que as provas são o próprio Eduardo Bolsonaro, os próprios vídeos do Eduardo Bolsonaro, falando abertamente que estava conspirando sim. A família Bolsonaro é viciada em dinheiro público. A família Bolsonaro nunca produziu um prego, nunca, sempre viveram do dinheiro público. Ou, quando ele era do Exército, dinheiro público. Vai para ser vereador, dinheiro público. Depois cria a franquia Bolsonaro para os filhos se elegerem, dinheiro público. Então, não sabem viver sem dinheiro público, né? O que eles chamavam de mamata é o que o Eduardo Bolsonaro agora quer, uma mamata para morar fora do país e continuar recebendo dinheiro público. Gostei muito também de um comentário feito pela jornalista Natuza Neri, onde ela faz uma comparação de uma pessoa que trabalha numa empresa e que sai do Brasil e fala para o seu chefe: estou saindo e não volto a trabalhar, não volto para trabalhar mais, estou indo embora, mas não volto para trabalhar. Mas você continua me pagando normalmente. É o que está acontecendo. Sob a gestão de Hugo Mota, nós, os brasileiros, estamos sustentando o vagabundo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O gabinete dele está sendo sustentado pelo povo brasileiro. Você resolve viajar para o exterior. Aí você diz para o seu chefe: olha, chefe, eu não vou voltar não porque eu estou sendo perseguido pela justiça do meu país. Aí seu chefe vai dizer assim: tá, tudo bem. Digamos que você esteja sendo perseguido, que não é o caso de Eduardo Bolsonaro. Mas você tem que voltar, porque você recebe salário, ou você tem que bater o seu ponto aqui. Não, mas eu não vou porque eu estou sendo perseguido. E aí, ao invés do seu chefe te liberar, ele vai deixando você ficar. Você acha que tem alguma empresa que faria isso? Não, mas a Câmara dos Deputados, com dinheiro público, está fazendo. Em relação à eleição de 2026, eu não sei qual narrativa prosperará. Porque, primeiro, a revista Veja trouxe a informação, falei isso ontem, reitero hoje porque eu vou trazer um detalhe novo. A revista Veja trouxe a informação de que o Jair Bolsonaro irá anunciar na semana que vem Tarcísio de Freitas como candidato das oposições da extrema-direita contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seria o Tarcísio como candidato a presidente e o Flávio como candidato a vice, segundo a Veja. Aí a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, apenas aqui, fazendo uma rápida retrospectiva, traz uma informação que vai totalmente de encontro ao que a Veja publicou. Flávio Bolsonaro vai lançar o seu nome para a presidência da República pela extrema-direita para combater o tarcisismo. Olhem só, vejam só aqui, eu vou ler o trecho que eu considerei importante, porque não é possível que a Mônica, que é uma jornalista que tem muitas fontes, tenha inventado isso da cabeça dela. Olha só o que ela trouxe. Segundo a jornalista, Flávio comunicou a decisão ao irmão Eduardo durante visita recente nos Estados Unidos. O senador teria dito que, abre aspas, está disposto a concorrer contra Tarcísio para evitar que o espólio político do pai seja entregue de mão beijada ao governador de São Paulo e ao Centrão. Em mensagem ao pai em agosto, Eduardo disparou o seguinte, abro aspas, Tarcísio nunca te ajudou em nada no Supremo Tribunal Federal. Sempre esteve de braços cruzados, vendo você se fuder. Perdoe minha expressão, é o palavreado bolsonarista. Vendo você se fuder e se aquecendo para 2026. A mensagem foi tornada pública no mesmo inquérito contra Eduardo, esse inquérito da coação que houve agora, a aceitação da denúncia, o recebimento da denúncia. Eduardo tornou-se réu. Aí, olha só, a reportagem diz que as conversas em torno da candidatura de Flávio se aceleram diante da iminente prisão de Bolsonaro. Eduardo se entusiasmou com a decisão do irmão.
Os dois devem se encontrar já nos próximos dias para uma visita a El Salvador, onde devem ser recebidos pelo presidente Bukele, cortejado pela ultradireita mundial pela política de segurança pública. Um dos interlocutores do clã falou da possibilidade de Tarcísio sair como vice de Flávio na chapa ao ser indagado se o filho de Bolsonaro não poderia compor a chapa do governador paulista. Olha só o que diz a Mônica Bergamo. O interlocutor afirmou a ela o seguinte: o lógico seria o contrário. Flávio presidente com Tarcísio de vice, já que os votos são de Bolsonaro. O rabo não pode abanar o cachorro, tem que ser o contrário. Fecha aspas. Pode vir Tarcísio, pode vir Flávio, qualquer um. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencerá a eleição de 2026. E falo isso baseando-me nas pesquisas de consumo interno, nas pesquisas que estão sendo realizadas e pelo que eu vejo e escuto das pessoas. Tudo melhorou no Brasil. Rigorosamente tudo. Apenas aqui para lembrar a vocês, porque muita gente está perguntando quando é que o Bolsonaro vai ser preso. O colunista do Globo, Lauro Jardim, trouxe uma informação de que os advogados, tanto de Bolsonaro quanto dos demais condenados no núcleo 1, o núcleo crucial, informam que, no melhor dos cenários, dia 24 deste mês, será decretada a prisão do Jair. Informação do Lauro Jardim. Já para outras pessoas aliadas do bolsonarismo, o Lauro Jardim informa que essas pessoas disseram não. Já nessa semana agora, o senhor Alexandre de Moraes decretará o início do cumprimento da pena do Bolsonaro. Eu vou fechar com a questão do tarifaço e tem uma informação importantíssima para você ganhar, olha, uma renda, ser um consultor, um corretor de energia, porque vai ter uma mega oportunidade neste fim de ano para a equipe Top 1 Expansão no Brasil da iGreen Energy. Equipe do Hernani Júnior, do Renato Cardoso, a líder nacional em energia. Investiu quase 8 bilhões de reais. A maior empresa de energia do Brasil e uma das maiores da América Latina. E eu falo de energia limpa. A nova mina de ouro. Eu falo já já. Rapaz, o Tarcísio de Freitas virou o Pablo Marçal, é? Tá dando uma de coach picareta, é isso mesmo? Porque ele tá dizendo que as pessoas não precisam mais de educação, não precisam mais de diploma. Repercutiu mal, viu? A gente está dando uma coisa para vocês que é fundamental. Ferramenta. Ferramenta. Vocês sabem que o mercado é cada vez mais exigente, mais seletivo e menos desapegado dos diplomas. O diploma cada vez tem menos relevância. A competência tem cada vez mais relevância. O mercado está cada vez mais interessado em saber o seguinte: quais são suas habilidades? E menos interessado, onde você se formou? Vai perguntar ao Tarcísio se os filhos dele não estudam? Vai perguntar aos filhos, ou perguntem aos demais políticos, principalmente da Câmara dos Deputados, desse centrão, se os filhos deles não estudam? Ô Tarcísio, cria vergonha, Tarcísio. A gente sabe qual é o teu plano. É privatizar tudo, entregar a Petrobras, saúde. Eu acho que o Tarcísio é capaz de acabar até com o SUS. Eu não duvido nada. Não sei se a Constituição permitiria. Mas é uma tara para privatizar tudo que eu vou te contar. Não vem dar uma de coach picareta não, viu? Porque as pessoas precisam de educação, sim. É na escola e na faculdade que as pessoas aprendem justamente tudo isso que você frisou. Se comunicar, trabalhar de forma competente. Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos estudar. O presidente Lula até se emociona. Eu sou tão fissurado na educação, em construir universidade, em dar boas condições para as pessoas, porque eu não tive essa oportunidade. Você vê que o governo federal está até agora bancando os cursinhos pré-vestibular, para que o filho da empregada, o filho de um trabalhador que ganha um salário mínimo, possam entrar nas melhores faculdades, universidades desse país e fazer medicina, fazer engenharia, enfim. O próprio Tarcísio não é engenheiro? Acredito que é, né? Não sei se estou equivocado nessa minha informação. Olha, os Estados Unidos baixaram 10% de tarifas, 10%, naquelas tarifas adicionais. E no Brasil ficou o seguinte: nós estamos ainda com o problema do café. O que é que aconteceu? Houve o anúncio feito pela Casa Branca. A meu ver, já é um prenúncio e um estender de mão do Trump, e também porque o Trump está ferrado lá nos Estados Unidos da América. O pessoal do suco de laranja, o pessoal da laranja foi amplamente beneficiado, porque a tarifa adicional de 10% ela foi retirada, então voltou a 0%. No caso do café, o café e os Estados Unidos compram muito mais café do Brasil. Os dois maiores produtores de café no mundo, Brasil e Vietnã. O Brasil ainda, os 10% da taxa adicional foram retirados, mas os 40% permanecem por enquanto. Aí é essa a preocupação, porque no Vietnã havia a taxa adicional de 10% e mais 10%. Foi para 0%. Vocês estão compreendendo, né? Mas o café brasileiro é melhor do que o café vietnamita, porque são
diferentes. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi indagado e respondeu à pergunta da imprensa. Mas, presidente, nesse caso, o café brasileiro vai ficar menos competitivo do que os concorrentes, porque os outros vão ficar 0% e a gente vai ficar 40%. Como é que o senhor vê, então, a comparação do Brasil vis-à-vis os seus competidores no mercado americano? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para 0%. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então, ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então, esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, que os Estados Unidos, o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. Tá aí as palavras do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Eu acredito que todo esse tarifecozinho vai cair por terra. Você vê, o Bananinha tornou-se réu e o Trump tá nem aí. O Trump tá preocupado com a eleição. Tem eleição de meio de mandato, meu irmão, que pode acabar com ele agora aí, essa eleição que vem. Porque essas últimas foram terríveis pro Trump. Deixa eu falar agora com você. Olha, uma mega oportunidade. Agora no final do ano, que é a equipe top 1 expansão no Brasil em energia elétrica, energia limpa, energia verde. A equipe do Hernani e do Renato Cardoso estão lançando a nova mina de ouro, mercado livre de energia. O próprio presidente Lula fala abertamente, o Brasil vai liderar a transição energética. É a nova mina de ouro, é o novo mercado. Nós temos muita coisa para vender lá fora. Não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento que o mundo está vivendo, em que a energia passa a ser o ouro do momento. Porque só se fala em transição energética, só se fala em energia renovável e sustentável. E da nossa audiência, nós já montamos aí, o Hernani e o Renato já montaram uma equipe com mais de 100 licenciados, abriram mais 78 vagas agora, né? E corre, porque na segunda-feira você tem que participar do evento da equipe Top 1 Expansão. Olha, é um presentaço de final de ano e de Natal. É um presentaço de final de ano e de Natal. Não percam esta oportunidade. A maior empresa de energia limpa do país, energia elétrica do Brasil. Já pensou você ter o seu escritório digital, representar a maior empresa de energia do Brasil, trabalhando no seu computador, sendo coordenado por essas duas figuras que estão aí, liderando o ranking no país? João, não entendo nada de energia. Irmão, não tem problema, vocês vão participar de todo o treinamento, de tudo. Olha, é simples e é a profissão uma das mais remuneradas do Brasil. Vai no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Um forte abraço, feliz sábado a todos.